Graça e paz, queridos. Que bom, a partir de agora estamos falando para o mundo e fico feliz, né, por sua audiência. Se possível, informe a outras pessoas, seja um canal de bênção, fale para as pessoas, para que possam, né, nos assistir e possam assim crescer em Deus para poder fazer a sua obra. Afinal de contas, fomos chamados para isso. Fomos chamados para fazer a sua obra. Fomos chamados para negar a nós mesmos e viver Cristo. E para isso, dependamos do Espírito Santo. Afinal de contas, ele foi enviado à Terra para nos ensinar a palavra de Deus, facilitar as Escrituras, para que entendamos o que o nosso Pai quer que façamos, para que nós neguemos a nossa vontade e testemunhemos de Jesus Cristo, continuemos sua obra e pessoas possam conhecer o verdadeiro Deus, o Eu Sou, o El Shaddai, o Criador dos céus e da terra, através de nós que somos seus filhos. Tá bom? Então, por favor, prestem atenção em nome de Jesus, peguem sua Bíblia, se for o caso, né, pegue aí, acompanhe, confira, faça as anotações, isso vai ser importante, né? Faça a sua parte de buscar o Espírito Santo que habita em mim, habita em você. Ele vai fazer a obra de proporcionar a revelação. A revelação é muito importante para que entendamos o que Deus quer que façamos e assim pode ter certeza que vamos estar agradando a Ele. Nossas orações vão ser ouvidas, vão ser respondidas no seu tempo, porque decidimos viver a vontade dEle, não mais a nossa. Queridos, façamos com que o nosso homem interior seja visto exteriormente. Paulo disse que o homem interior revista o homem exterior. O que é que ele quis dizer? O homem interior foi criado em verdadeira justiça e santidade. E ele quer que nós apresentemos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele quer que a santidade seja vista. As pessoas olhem para nós e dizem, você mudou. Você era de um jeito, agora é de outro. Lhe conheci mentindo, não tinha coragem de falar, mas vi em você uma pessoa anteriormente mentindo, uma pessoa falsa, uma pessoa que comprava, mas não pagava, uma pessoa que vivia ostentando, era uma pessoa egoísta, invejosa. Mas olha, eu não posso deixar de dizer que eu estou vendo em você uma grande mudança. O que aconteceu contigo? É aí onde você vai dizer, porque eu decidi me humilhar à sabedoria de Deus. Eu decidi me humilhar à verdade. Eu decidi ser um bom aluno. Eu decidi deixar o Espírito Santo me ensinar. Eu decidi depender dele. Eu decidi. Foi aí que o Espírito, pela minha decisão, começou a derramar da sua sabedoria. E hoje você está vendo mudança na minha vida. Só que eu quero mais. E sempre queria mais. Deseje mais. Nunca se contente com o que você tem de Deus. Queira sempre mais. Não economize, pois o Espírito Santo, ele vai sim proporcionar para você da sua sabedoria para que você possa fazer a obra, para que você possa ser usado e muitos possam ser alcançados, porque você decidiu dominar a sua carne, não mais viver sua vontade, mas viver Cristo. Tá bom? Não é maravilhoso? Aleluia! Então, vamos... por favor, compartilhe o máximo possível esse vídeo, tá bom? Compartilhe o máximo possível. Fazendo isso, você vai estar alegrando ao Senhor. Ora, quantas pessoas estão nos assistindo agora, sendo aí abençoadas, mas se você compartilha, olha, muitos mais vão assistirem e vão poder assim crescer em Deus, tá bom? Toda honra e toda glória sempre será para Ele, ok? Bom demais! Então, você vai abrir a sua Bíblia, em nome de Jesus, no Evangelho de Mateus, né? Você vai abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 6, o versículo 24, ok? Momento, palavra que cura. Aleluia, glória a Deus. Antes de ler, queridos,
gostaria que os irmãos, por favor, medite no que Deus vai derramar ao seu coração. É importante saber que vivemos num mundo que, quando se fala em prosperidade, esta palavra leva logo a pessoa a ver o lado financeiro. Quando se fala de uma pessoa próspera, não é? É comum ver as pessoas que têm bens materiais, é comum ver as pessoas que moram no melhor bairro, têm um melhor carro, pessoas que têm bens não só na cidade que mora, mas fora da cidade. É comum as pessoas, quando se fala de prosperidade, vem logo em mente a parte financeira, bens materiais. É muito comum. Nascemos ouvindo isso, não é? A verdade tem que ser dita. Nascemos ouvindo isso. Mas, queridos, biblicamente é muito diferente. Biblicamente, olha, a coisa é outra. O próspero na Bíblia, eu vou ser bem objetivo, o próspero na Bíblia é aquele que uma vez nasceu de novo. É aquele que decidiu por Jesus. É aquele que ouviu o plano da salvação, entendeu e deixou o Espírito Santo ensinar essa verdade e descobriu que tudo que o Adão perdeu quando pecou, o Senhor Jesus nos deu de volta. Jesus sendo rico, diz a Bíblia em 2 Coríntios 8, 9, que ele sendo rico se fez pobre para nos tornar ricos. E quando se fala ricos, bem como falei, se vê logo a pessoa é rica em bens materiais, né? Mas Jesus nos enriqueceu, é bom que fique claro, nos dando de volta tudo que o Adão perdeu. Adão perdeu a vida eterna. Jesus nos deu de volta. Adão perdeu a autoridade. Jesus nos deu de volta. Adão perdeu o acesso a Deus depois que pecou. Jesus nos deu de volta. Temos acesso a Deus hoje. Podemos entrar no Santo dos Santos, não é? Podemos entrar no Santo dos Santos qualquer dia, qualquer hora, porque Jesus nos deu esse acesso. No Velho Testamento, o acesso que o homem tinha a Deus era através do sumo sacerdote, né? Ou reis, ou profetas, mas como sumo sacerdote, ele ia uma vez por ano em favor do povo. Entrava no tabernáculo, antes entrava no átrio, depois no santo, depois no santo dos santos, e intercedia pelo povo. Hoje, o sumo sacerdote está à direita do Pai, trabalhando em meu e em seu favor. E nós podemos ir à presença do Senhor qualquer dia, qualquer hora, entrando no Santo dos Santos com ousadia. Ele proporcionou para nós isso. Por isso que nós somos ricos, prósperos. Vida eterna, autoridade, livre acesso a Deus. Somos herdeiros de Deus. Tudo que é de Deus é nosso. Não é? Olha aqui, que maravilha. Nós somos prósperos. Não é? Hoje, o inimigo, o diabo, seus demônios, eles, aprendendo a palavra, eles são obrigados a nos obedecerem. Foi-nos dado poder, autoridade, andando no temor, na obediência, no fruto do Espírito, em amor, utilizando o nome de Jesus. Os demônios, o inferno, têm que se curvar à igreja. Nós somos ricos, nós somos prósperos. Não é? Ele nos fez soldados para guerrear. E quando eu digo guerrear, é porque existe uma guerra. Existe uma guerra, pastor? Existe sim. Dois reinos. O reino das trevas contra o reino da luz. Não é? O reino das trevas, bem sabemos que quem lidera é o diabo e seus demônios. O reino da luz, quem lidera, bem sabemos, não é? É o nosso Senhor e os seus anjos. E o Senhor, para isso, nos deu sua armadura, a armadura a qual ele usou no seu ministério terreno, e agora ele deu à igreja, né? E ele disse mais, usando Paulo, ele disse, olha, a nossa luta, Paulo disse, não é contra carne e sangue, como na velha aliança, mas ele disse, a nossa luta é contra principados e potestades. Então ele falou de uma guerra espiritual.
Ele nos deu uma armadura para que nós conheçamos e aprendamos, né? Coloquemos em prática, e diante desta guerra, maior é o que está em nós do que o diabo e seus demônios que estão no mundo. Eles vão vir nos tentar, como fez com Jesus. Eles vão vir sempre, estamos no mundo. Jesus foi tentado em tudo, mas não pecou. Foi fiel até a morte, morte de cruz. Mas o Senhor está nos ensinando que Ele nos deu a condição, não é? De utilizar a armadura que Ele utilizou e aprendendo através das Escrituras, com a ajuda do Espírito Santo, combater este reino, o qual o Senhor já tirou o seu poder, aniquilou o poder do diabo. Mas isso não quer dizer que o diabo não lute. Paulo disse, não ignoreis os ardis do diabo. Resista a ele firme na fé, pois ele está ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas, queridos, maior que está em nós do que ele, que está no mundo. O diabo está fora, mas precisamos aprender. Por isso que temos falado de um bom discipulado, né? A escola bíblica, a palavra que cura, procura fazer, hein? Existe essa guerra? Existe. Mas as nossas armas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. O diabo vai querer, né, construir fortaleza em sua mente, sua alma, para que fique preso. Mas, queridos, aprendendo a palavra de Deus, você vai derrubar essas fortalezas e vai poder enfrentar o inferno, assim como Jesus enfrentou, assim como os apóstolos, a igreja primitiva. E diante de situações não vai temer, até mesmo diante da própria morte por amor do Evangelho. Não vai temer, porque essa verdade aqui nos ensina a não temer mais nada. E é isso que Deus quer que aprendamos. Somos ricos, somos prósperos, rapaz. Está disponível a sabedoria perdida. Dizem, segundo a ciência, que o máximo que o homem chegou foi 10% de QI. Alguns dizem 7, outros dizem 14. Bom, vamos ficar com os 10% de QI. Dizem que o máximo que o homem chegou. Eu pergunto, onde estão 90% de QI? Aqui, ó. As Escrituras. Temos o Espírito Santo, ele facilita as Escrituras e nós vamos entrar no 90% de QI perdido e nós vamos poder aprender e vamos viver diferente do mundo, na contramão do mundo, e vamos impactar este mundo. Somos ricos, somos prósperos. Não é? É isso que o crente precisa saber. Precisa entender que o mistério que esteve oculto foi revelado em Cristo. A sabedoria que o Salomão teve no passado, o qual era visitado por vários reis, para ouvir da sabedoria que Deus derramou naquela época para Salomão, hoje está disponível para nós uma sabedoria muito maior. Será que você ouviu bem? Uma sabedoria muito maior. Eu estou falando da sabedoria a qual Deus, o Pai, disponibilizou a Jesus. Pois Jesus disse que é para andarmos como ele andou. Fazer as mesmas obras que ele fez e ainda muito mais. Ele falou que é para amarmos como ele amou. A sabedoria disponível para a igreja é superior à sabedoria disponibilizada para Salomão. Sabia disso? Por isso que nós somos ricos, prósperos. Somos prósperos. É maravilhoso. Isso alegra você? Isso me alegra demais. Isso me deixa feliz. Queridos, quando nós temos essa linha de raciocínio, muda. Isso é glorioso, saber disso? Eu vou repetir 2 Coríntios 8:9, quando ele diz que ele, sendo rico, se fez pobre para nos tornar ricos. Prósperos. Homens e mulheres que podem se tornar sábios a ponto de chamar a atenção da humanidade. Rapaz, em determinado momento, os apóstolos, eles chamam a atenção de uma forma tão grande, uma sabedoria gloriosa, que as autoridades judaicas dizem, esses são aqueles homens, e aqueles homens analfabetos, são eles que estão falando. Chamaram a atenção das autoridades judaicas, porque eles conheciam aqueles homens, eles eram meros pescadores, não desmerecendo, mas eram pescadores, homens incultos, né, indoutos, homens
analfabetos, homens que de repente eles se apresentam de uma forma de chamar a atenção pela sabedoria que o Espírito Santo disponibilizou, derramou sobre eles. Deixa eu falar uma coisa. Deus não faz acepção de pessoas. O que Ele quer é um coração dado. O que Ele quer é que nós desejemos. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aí Ele vai derramar da sabedoria. Somos prósperos, queridos. Nós somos prósperos. O que o Adão perdeu, Jesus nos deu de volta. É muito comum quando se fala em prosperidade, vou repetir, não é? É muito comum quando se fala em prosperidade ver o lado financeiro, bens materiais. Temos isso em mente, que próspero é aquele que tem riquezas, bens materiais, dinheiro, ações, dólares, não é? Euros. É muito comum. Isso não é pecado. É pecado ter essas coisas e amar. É isso que é pecado. O pecado está aí. Em priorizar essas coisas. Esse é que é o pecado. E, lamentavelmente, por falta desta revelação, alguns irmãos e uns falsos profetas têm atraído pessoas às igrejas, oferecendo a prosperidade contrária à que eu estou ensinando. Tem atraído as pessoas à igreja para melhorar a sua vida financeira. Você vê que eu falei de irmãos, porque ainda não entenderam, eu tenho que ser equilibrado. Você vê eu falando de falsos profetas, que atraem as pessoas a igrejas para melhorar a sua vida financeira, igrejas lotadas, mas até então não conhece a doutrina, a sã doutrina. Porque o interesse é outro, o propósito é outro. O que está sendo ensinado está contrário à vontade de Deus. Mas quando é ensinado a verdadeira prosperidade, muda tudo. Mas vamos aprender com Jesus, conforme o texto que eu pedi para abrir no início? Vamos aprender com ele? Então, eu falei para que você abrisse em Mateus capítulo 6, versículo 24. Jesus falou o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores. Medita bem. Ninguém pode servir a dois senhores. Vamos ver que esses dois senhores. Quem são? Ele disse: ou há de odiar a um e amar o outro. Então, Jesus está dizendo: você não pode estar servindo a dois, só a um. Ou você ama um ou ama o outro. Mas não tem como servir aos dois. Aí ele disse: ou se devotará a um ou desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ele está dizendo: não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Algumas versões dizem a mamon. Jesus está dizendo: olha, você não pode de maneira nenhuma servir a dois senhores. E ele chama as riquezas, o dinheiro, ele chama de senhor. Por quê? O senhor é aquele que tem o poder, não é? Não se pode servir, ser escravo. Ser escravo de Deus é escravo da justiça. Que maravilha, não é? Mas ser escravo do dinheiro, ser escravo das riquezas, eu não posso deixar de falar que você passa a ser escravo do diabo. Consequentemente, do pecado. Mas o sábio, ele opta por ter como Senhor Deus, obedecendo sua palavra. Nega-se a si mesmo e a sua palavra passa agora a guiá-lo. O Espírito Santo ensina e ele põe em prática. Jesus ensina que é necessário tomar cuidado, porque o diabo vai trabalhar para que você ame as coisas deste mundo, para que você se embriague, para que você seja levado por estas coisas. E nós podemos ver que Jesus esteve neste mundo, em outra era, claro, mas nada deste mundo embriagou Jesus, porque Jesus tinha um foco. E o foco de Jesus era o quê? A palavra de Deus, realizar a sua vontade.
O foco de Jesus era pôr em prática a vontade dele. Ele tinha uma missão e ele pôs em prática a missão dada, a responsabilidade dada. Diabo, a Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo. O diabo tentou Jesus em tudo. Bem sabemos da tentação no deserto, não é? Ele disse, dar-te-ei todo este reino, se tu prostrado me adorares. Jesus, com certeza o diabo mostrou tudo que o mundo oferece para Jesus, mas Jesus, sabiamente, cheio da palavra, sábio, não é? Entendendo a verdade, ele rapidamente rebateu usando a palavra, porque ele a tinha em sua mente, e ele venceu mais uma tentação. E o Senhor quer que façamos a mesma coisa. Somos prósperos, queridos. Aprendamos com essa palavra a vencer as tentações do diabo, quando ele vinha oferecer bens materiais, dinheiro, tirar você do foco da verdade. Você não deixe ser levado. Tem pessoas que deixam de ir à igreja, é trabalho, 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 é visando dinheiro, é visando bens materiais. Você vai comer pão de dores. É, como diz o salmista. Você vai comer pão de dores. Você não vai dormir bem. Até consegue as coisas, sim, alguns conseguem mesmo. Mas, infelizmente, por não ter da sabedoria de Deus, vai vir os problemas e você não vai saber resolver. Não é pecado ter as coisas? Não. Mas olha, que tal priorizar a palavra de Deus, sua sabedoria? E agora agir em conformidade com ela, para que tenha as coisas e não deixe as coisas lhe ter, você não ser escravo. E Deus usou João, você pode abrir comigo aqui, e ele fala o que eu estou falando, ou escreveu, não é? Ele diz algo aqui que eu não posso deixar de ler para você entender melhor. Em 1 João capítulo 2, no versículo 15, João, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele não entendeu. Se é filho de Deus, é um bebê espiritual, então ele ainda não entendeu o amor de Deus, do seu Pai. Mas ele está ensinando esta tarde. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, tudo, viu? Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Que tal pôr em prática a vontade de Deus? Hã? Não amar o mundo, as coisas deste mundo. Que tal não amar o dinheiro? Que tal amar o Senhor, a sua palavra? Buscar da sua sabedoria? Por consequência, vai receber a sabedoria e dinheiro vai vir. Mas não é a prioridade. Não é a prioridade, não. A prioridade é aprender com Deus, é formar o caráter, não priorizar as coisas deste mundo, mas amar vidas. É ser uma pessoa parecida com Jesus, que não amou o mundo, que não amou o dinheiro. Nem por isso faltou. Nem por isso faltou. Mas o Senhor priorizou realizar a vontade do Pai. Que devemos fazer? Realizar a vontade do Pai. Diabo quer que amemos o mundo. Diabo quer que amemos as coisas deste mundo, sejamos escravos. Mas o Senhor nos ensina, não se pode servir a dois senhores, ou a Deus ou a riquezas. Servamos a Deus. Não amemos o mundo, nem o que há no mundo. O Paulo entendeu tão bem isso, que ele escreve a Timóteo para que Timóteo entendesse também. O Paulo escreve isso a Timóteo, no capítulo 6 de 1 Timóteo, né? No capítulo 6, no versículo 8, Paulo diz algo que, olha, é show. Diz assim: tendo, porém, sustento e com que nos vestir estejamos contentes.
Peraí, pastor, o senhor acabou de dizer que pedindo sabedoria a Deus, Deus vai abrir as comportas do céu e vai nos abençoar. Sim, mas isso não deve ser a sua prioridade. Não vá à igreja à busca do dinheiro, porque senão você está priorizando o dinheiro, os bens dessa terra, amando o mundo. Pare com isso! Você tem que ir à igreja para formar o caráter, para aprender a viver Cristo, amar o próximo cada vez mais, viver a vontade de Deus. O resto vai vir por consequência. E o Paulo aqui ensina o seguinte. Ele diz, olha, vou dizer algo para vocês. Tendo, porém, o sustento e com que eu se vestir, esteja contente. Então, preparemos nossas almas, e essa palavra ensina isso, a estar contente com o sustento e o vestir. Até tenha mais. Tenha carro, tenha aviões, tenha fazenda, tenha empresa, não é pecado não. Mas sua alma, sua mente, deve estar contente apenas com o sustento e o vestir. Essa é a revelação. Porque se houver uma perseguição, e você perder tudo isso, como bem está acontecendo em vários países agora, vários países, se houver uma perseguição e você tem que sair do país, você vai deixar as coisas, mas isso não vai roubar sua paz e sua alegria. Porque você aprendeu a estar contente com o sustento e o vestir. Também vai ficar tudo, né? As traças e as ferrugens vão comer tudo. Queridos, essa palavra faz com que nós não amemos o mundo nem o que há no mundo. Jesus disse para dois irmãos que estavam brigando por causa da herança. Jesus olhou para eles chamou Jesus para poder julgar aquela situação. E Jesus disse, a riqueza de um homem não consiste nos bens que ele possui. Queridos, a riqueza de um homem não consiste nos bens que ele possui, não. Tá-se as ferrugens vão comer. A riqueza de um homem consiste, sabe em quê? Em ter a sabedoria de Deus, pôr em prática ela. E naquele glorioso dia, ser arrebatado, receber o corpo glorificado, os galardões merecidos, e toda a eternidade com o Senhor. Essa é a maior riqueza. Somos prósperos, somos ricos. Não se veja como coitado, se veja como está escrito. Ao ter o dinheiro, peraí, cuidado para não amar o dinheiro, pois o amor ao dinheiro, diz aqui Paulo, é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Cuidado, hein? Você pode começar bem na igreja, você pode começar muito bem, mas se você foca no material, se você foca nos bens materiais, é isso que sua mente sempre cheia, talvez você ouça sempre isso, mais isso e isso, daqui a pouco você está indo à igreja com um propósito errado. Não. Deixe isto vir por consequência. Você está sendo fiel, está aprendendo a palavra, está pondo em prática, né? Amando quem não lhe ama, né? Intercedendo por quem se levanta contra você, falando de bem de quem fala mal de você. É isso que o Senhor quer de nós. O caráter vai sendo formado. Não prioriza dinheiro, não. Não pode se amar a dois senhores, ou a Deus ou a riqueza. Ama a Deus e deixa que o resto vai vir por consequência. Mas sabe que se amar o dinheiro, nessa cobiça, você pode se desviar da fé? Eu conheço pessoas que não falam em ganhar vidas, que não falam de maneira nenhuma em levar o evangelho para os pecadores, não sabe expulsar demônios, não sabe ministrar o batismo no Espírito Santo para pessoas serem abençoadas, não tem coragem de sair na rua e pregar o evangelho, claro, com equilíbrio. Não. A cabeça está cheia de informações, é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, e ainda diz, meu Deus tem me abençoado, aleluia! Cuidado, cuidado. Tem uns ensinamentos aí dentro da igreja que leva você só para isso. E isso, a Bíblia diz que quando acontece isso, aquele que prioriza o amor, o dinheiro, né? Esse aí vai sofrer muitas dores.
Ou seja, vai padecer muito, por causa de ensinamentos errados. E esses que ensinam, levando as pessoas dentro dos templos, somente priorizando isso, até pregam outras coisas, mas a prioridade é o dinheiro. No capítulo 6, versículo 3, diz assim: se alguém ensina outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe. Quer dizer, se a pessoa só está ensinando sobre dinheiro, é soberba, hein? Não sabe nada não, pensa que sabe. E ele diz assim: mas delira acerca de questões e contenda de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins, suspeitas, não é? Contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. Usa a Bíblia para ganhar dinheiro. Ele está dizendo que isso aí sabe nada. Prioriza só pregações para o dinheiro, dinheiro, dinheiro. Você não sabe de nada. O que ele está vendo é seu bolso. Ele está interessado em seu bolso. Aí tem dois grupos, tem o falso profeta e tem os meninos na fé que não entenderam ainda a revelação e aí está preocupado com o bolso das ovelhas, onde deve se ensinar o evangelho como ele é e o dinheiro vai vir por consequência, tanto para as ovelhas como para a igreja. E a igreja vai poder crescer, vai poder alcançar mais vidas, porque aquelas ovelhas foram ensinadas a amar um só Senhor. O Todo-Poderoso, El Shaddai, o Jeová Jireh, o Deus que provê. Engraçado que muitas vezes quando se fala em Jeová Jireh, a igreja salta, pula de alegria. Jeová Rafa, a igreja salta, pula de alegria, faça isso. Mas você não pode deixar de aceitar o Deus que disse: ide, pregai o evangelho, forme o caráter, apresente-se aprovado. Se apresente aprovado como um obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Realize o desejo de Deus, que é que todos se salvem e venha ao pleno conhecimento. É isso que Deus quer. Não se preocupe com o dinheiro, não. Se preocupe em receber da sabedoria de Deus. O resto vai vir. Quando vier, mesmo assim não ame. Porque se vier uma grande perseguição, você não vai fazer como a mulher de Ló. Abraão intercede, os anjos vão lá, tira a família de Ló, mas a mulher de Ló olha para trás, deixando seus bens, e sofreu e padeceu muito. Né? Sofreu, tornando-se uma estátua de sal. Então, é bom adorar só a Deus. E lhe digo, quem segue a essa sabedoria, vou dizer, o resto vem por consequência. Não ame o dinheiro, não ame o mundo, nem o que há no mundo. A riqueza de um homem não consiste nos bens que ele possui, e sim entendendo a riqueza que Jesus abençoou naquela cruz. Somos ricos. Éramos pobres, mas ele nos tornou rico. Tudo que o Adão perdeu, ele nos deu de volta. Ame a palavra, pratique ela. Ande em amor, ande no poder, por estar confiando, andando em fé. Ao abrir a boca, Deus vai confirmar. Não esqueça, ame vidas. Ame vidas. Deus vai lhe dar a condição para que você possa viver uma vida digna. Uma vida que muitos vão ver que Deus está na sua vida, porque você decidiu não mais viver sua vontade, mas a dele. Tá bom? Eu espero que você tenha sido abençoado. Tá? Põe em prática, compartilhe o máximo possível esse vídeo para que pessoas cresçam nessa verdade e possam, assim, revelar Cristo. Amanhã, se possível, estarei de volta, podendo ministrar ao seu coração essa palavra. Graça e paz em nome de Jesus.